Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Ontem de manhã cometi um erro que foi chegar 1 hora antes, lá na chácara dos Buritis. Eu achei que tinha que chegar lá às 7 da manhã e na verdade era às 8, pela circunstância concreta. Em geral é às 7, mas ontem por acaso era às 8. Então eu cheguei lá às 7, fui abrir a porta, estava fechada a porta, eu falei, por que está fechada a porta? Aí tem um momento do putz, né, que você se dá conta, né? Bah, hoje é quarta-feira e tal. Cheguei 1 hora antes, né? Então o que eu vou fazer? Vou ficar aqui, sei lá, vou rezar, rezei um pouco ali o breviário, as laudes. Aí me dei conta, vou preparar, vou descer ali na piscina, tem umas mesinhas ali, banheiro, água, bebedor, tinha meu tecladinho, comecei a preparar essa meditação. Naquele ambiente muito gostoso, né, de silêncio, chegou um cara ali para limpar a piscina, mais os passarinhos. É um lugar que convida, essa é a ideia de uma casa de retiro, né? Gerar um ambiente que te convida à reflexão, a pensar nas coisas mais importantes da vida. Lembrei da última vez que a gente esteve lá, no Natal, e descemos lá na cachoeira, nunca tinha ido, alguns de vocês me levaram lá. E fiquei deslumbrado, né, com aquele ambiente, não tinha em conta que era tão bacana e comecei a entender por que alguns de vocês, né, no intervalo do retiro, vai lá e fica lá 1 hora sentado, contemplando aquele, né, rezando, meditando, pensando. E porque de fato, né, a natureza nos convida a isso, né, a você se abrir para a realidade mais profunda da vida, para os mistérios da vida. Aquilo é um convite muito bonito, né, uma coisa muito boa. Achei interessante nesse livro Geração Ansiosa, que ele tem um capítulo chamado Elevação e Degradação Espiritual. É um livro puramente científico, sociológico. E o autor, que se diz ateu inclusive, fala de uma experiência que em inglês se descreve como all, com essas 3 letras, né? A-W-E, mas fala O, né? All. Que em português eles traduziram como admiração profunda. Engraçado, né? É difícil traduzir algumas palavras, né? São 3 letras, vira 2 palavras, né? All. Mas a sonoridade do inglês, a sonoridade é O, né? O, não é verdade? Assim? O, né? O que você abre a boca assim quando está, né, admirado. O. Relembra isso, né? A cachoeira lá, seu O, né? Você fica assim e te convida a essa admiração. E esse autor até escreveu um artigo e tem lá o especialista em é um especialista do mundo nesse assunto e fala a importância, como isso muda, sei lá, a tua visão do mundo. E o autor do Jonathan Haidt, que é o autor do Geração Ansiosa, conta que fez uma experiência lá com os alunos dele de Nova York, lá na universidade, de promover passeios contemplativos, uma tarefa de casa, você vai contemplar o ambiente à tua volta. E é muito interessante, ele relata como o impacto que aquilo teve nos seus alunos super estudiosos e com 1000 obrigações, mas eles tinham agora uma das obrigações era parar ali em 20 minutos. E aquilo teve um impacto muito interessante, né? Uma aluna descrevia que foi lá num parque. Fiquei tão impressionada com a beleza do parque na primavera que me sentei em um banco para contemplar, enquanto experimentava um deleite moral e um afeto em relação às pessoas que passavam e sorri para aquelas que me olhavam. Estava lá. A pessoa olhava para ela sorria assim, é meio boba assim, né? Foi como se a experiência da beleza e da admiração profunda me tornasse mais generosa e aterrada no presente. As preocupações mesquinhas do passado de repente pareceram tolas, e a preocupação com o futuro desnecessária.
porque no momento eu me sentia muito segura e tranquila. Havia uma sensação crescente de felicidade, um desejo de me relacionar e falar com as pessoas. E a gente começou a abrir até para você conversar, falar, você está feliz, né? Você quer de alguma maneira compartilhar, você quer. E é uma experiência muito bonita, né? E me parece que serve para fazer a gente pensar que talvez a gente tenha perdido algo no Ocidente nas últimas décadas, nos últimos séculos, não sei. Morei com o padre Rubens Yukawa, lá em Porto Alegre, que morou por sua vez 30 anos no Japão. E ele dizia, né, o japonês tipicamente tem uma viagem na vida que ele vai lá para tirar foto com a Mona Lisa e com o Coliseu e a Torre Eiffel e volta para casa. E uma coisa que ele captava quando voltavam lá os japoneses era uma certa decepção com o aspecto do Ocidente ter perdido o sentido de mistério do mundo. E acho que é uma percepção muito adequada, né? Essa ideia de que o mundo não tem mais mistérios para a gente. A gente já explorou lá, chegou no Polo Sul, chegou no Polo Norte, foi lá nas Fossas Marianas, foi na Lua, foi, não sei, né? Mandou não sei o que para Marte. O mundo já não tem mais mistérios. Ok, tem algumas coisas que a gente não explicou ainda, mas é questão de tempo, a ciência... Então essa ideia de que está tudo já explicado, o mundo não guarda mais mistérios. E que para o oriental é absurda, e com toda razão é absurda, por quê? Porque não faz sentido isso, né? Porque é uma crença, sabe, esse mito meio iluminista, cientificista, positivista, racionalista, que acho que nunca pegou muito no Oriente, né? Mas que dominou, talvez agora menos, né? A mentalidade no Ocidente. E que, não sei, é importante a gente lutar para realmente afastar isso da nossa vida. O mistério que esteve escondido desde a origem das gerações passadas foi agora manifestado aos seus santos. A vida como um mistério que se manifesta. Essa semana a gente está liturgicamente vivendo o tempo do Natal, mas essa segunda metade do tempo do Natal, que é focado na Epifania, na festa da Epifania. Tem o prefácio de Epifania, as orações todas de Epifania, que foi a festa que a gente celebrou domingo passado. Mas na sua origem não é a festa só dos Reis Magos, como no Ocidente hoje a gente entende a Epifania, né? O encontro dos Reis Magos. Na sua origem, a Epifania juntava 3 eventos do Evangelho. Os Reis Magos, o batismo do Senhor, que a gente vai celebrar domingo que vem, e o primeiro milagre, as bodas de Caná, que no ano C a gente celebra no domingo seguinte, o primeiro domingo, na verdade acho que é o segundo domingo do tempo comum, porque já começa a primeira semana sem domingo, né? Então são 3 domingos, a liturgia acabou separando em 3 domingos seguintes esses 3 mistérios, né? E o que tem a ver esses 3 mistérios? Por que juntá-los? Qual o sentido, né, de juntá-los numa festa? Talvez o nome da festa indica, né? Epifania. Epifainos. Fainem, fano, é o brilhar, é o aparecer por cima. Então, não sei, a mim me remete à ideia de você estar cavando e brilha. Opa, tem alguma coisa, tem ouro, tem diamante, né? Então aquilo é um mistério. Já os gregos usavam isso para falar de revelações sobrenaturais. A ninfa que está escondida na árvore, o Deus que está lá no rio, apareceu lá um negócio, opa, uma epifania, uma manifestação de algo que está ali. E então me pareceu oportuno a gente meditar nisso, né? Como é que eu faço para ter esse olhar diante da vida? Da vida como um mistério que eu contemplo, um mistério que se manifesta para mim. Como o caçador do tesouro, né? Que está ali cavando, quer cavar, achar a pérola preciosa, o tesouro escondido, né? E até um certo arquétipo, né? Essa coisa do... Talvez venha dos coletores, caçadores, na época antes da agricultura, que o ser humano sobrevivia assim, né? Caçando, pegando, achei aqui uma fruta, né? Vai coletando coisas, né? Não sei, talvez daí venha essa ideia do que é uma coisa muito assim, a caça ao tesouro é uma coisa muito assim, um arquétipo muito antigo, né? Encontrei aqui, né? E o mundo, na verdade, é cheio de tesouros, se a gente for capaz de olhar para ele, de buscá-los. Né? 3 atitudes para a gente ter esse olhar para o mundo: humildade, atenção e confiança. 3 atitudes que eu queria comentar com vocês hoje. Primeiro, essa humildade, e para isso eu remeter a uma cena do livro Guerra e Paz, do Tolstói, um personagem, na verdade.
que é o general Kutuzov. Kutuzov, falei certo? Kutuzov. Que a princípio parece como um general meio nada a ver, um velhinho lá que dorme. Na primeira batalha tem a reunião, na véspera ele dorme, né? E está muito aí porque estão falando. E, nossa, por que esse cara está aí? Você pensa assim, né? O cara já está velhinho, manda, aposenta ele, né? Mas ele acaba virando o general comandante de todas as forças da Rússia. E é o grande herói do Tolstói. O Tolstói fala, esse cara foi o cara certo na hora certa, né? Porque foi ele que salvou a Rússia, mais ou menos essa é a tese do Tolstói. E é curioso, por que ele defende isso? Porque ele justamente pelo desprezo que ele tinha pelas estratégias e teorias militares. Parece meio esquisito, né? Mas no fundo a tese do Tolstói, sei lá o quanto isso é verdadeiro ou não, mas é que a ideia do Kutuzov é que, olha, a guerra é um negócio muito confuso, entendeu? Muito complexo. Você põe a tua pecinha aqui, e aí o cavalo, e aí a torre. Não é bem assim que a coisa acontece, sabe? Um soldado lá que faz um negócio maluco muda tudo, entendeu? O cara lá escuta uma ordem diferente. Então, você tem que posicionar tuas forças e tentar ir gerenciando ali a realidade conforme ela vai se apresentando o melhor possível. Mas essa ideia de que você chega, olha, vai acontecer assim, né? Você vai passar a bola para um lado, para o outro. Qual que era? Acho que era o Garrincha, né? Que chegaram para ele, olha, você joga na ponta, cruza até você ficar gol. Tá, mas combinou com os russos, né? Ele perguntou assim, como que no papel é ótimo, né? Mas tem uns caras ali que também vão jogar e tentando, né? A realidade não é tão simples assim, né? E me parece que é muito interessante isso daqui, você olhar para a realidade com essa necessária humildade, né? Que é o que vai te dar capacidade de flexibilidade, de adaptação, de ouvir a realidade. Não chegar, não, é assim, porque eu não sei, né, vamos ver como é que a coisa vai, né? O Antigo Testamento tem muito essa coisa da falta de docilidade do povo de Israel, da teimosia, a gente poderia dizer, que é um povo de dura cerviz, que não se deixa conduzir. Um padre amigo meu dizia, lá em outra diocese, ele dizia, o problema dos seminaristas hoje é muito difícil formar os seminaristas. Por quê? Porque eles já sabem tudo, porque eles já viram na internet. Falando assim, né? Obviamente de forma irônica, né? Ah, eu já vi na internet. Cara, que você sabe da vida, né? Te põe uma atitude um pouco menos, né? Sabichona, um pouco mais humilde. Para que você possa se abrir. Deus precisa disso, Ele pede isso para o povo de Israel, não encontra. Não sei, será que encontra em mim? Porque eu já vi na internet as coisas, então eu já sei, né? Será que eu tenho esse olhar humilde diante da realidade? O Juninho me recomendou assistir uma aula do professor Henrique Elf sobre um quadro, Caminhante sobre o Mar de Névoas, né? Chama assim, quadro, vocês já terão visto, né? Então, o nome é pouco conhecido, mas é um cara de costas, tem aqui uma pedra e um mar de névoas e explica, né, o Henrique, que aquilo é a vida, né, aquele mar de névoas que esconde ali, não sei, 1000 segredos e dragões e monstros, você não sabe o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, aquele homem lá do quadro está ali seguro, firme, com a sua bengala na rocha, e é um símbolo do pensamento romântico daquela época, que é um pouco assim a afirmação da autoconfiança, da própria vontade. Eu vou superar isso daí, porque eu quero, porque eu tenho confiança, porque o mundo vai se dobrar à minha vontade. E ele remete isso a Nietzsche, de alguma maneira até ao nazismo, essa ideia de que eu sou mais forte que o mundo, e o mundo se dobra ao meu comando. E ele diz, olha, isso aqui é uma péssima atitude, né? Porque ou leva para a tirania, você vai mandar em todo mundo e querer, né, virar um Hitler da vida, ou a frustração, porque não vão te obedecer e você vai ficar frustrado, porque vai ter coisas que você não vai conseguir vencer no muque, né? Essa não é a boa atitude para você enfrentar o mar de névoas, enfrentar a vida. Você precisa de uma atitude mais humilde, né? De abertura, de entender que você faz parte de algo maior, né? Essa coisa da natureza. É muito isso, você está numa floresta lá, e aquela cachoeira, e aquelas pedras, e você fala, uau, você se sente assim parte, eu sou pequeno, você sobe uma montanha, e você tem esse né? Você tem essa coisa, e é gostoso isso, né? Porque é real, né? Famosa aquela frase do Chesterton, o poeta apenas pretende
apenas meter a cabeça no céu, enquanto o lógico racionalista se esforça por meter o céu na cabeça. E é essa cabeça que acaba por explodir. O cara que fica maluco, né? O cara quer entender tudo, não entende nada, né? O cara fica... Não, a atitude boa é a do poeta, que ele quer espiar ali, eu quero ver aqui uma fresta, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Entender alguma coisa, contemplar esse mistério. A gente vê algo disso nos Reis Magos, né? É isso? Contemplaram as estrelas e foram conduzidas pelas estrelas para algo maior do que elas, para Deus. Diz um hino ortodoxo: aqueles que adoravam as estrelas foram ensinados pelas estrelas a adorar-te a ti, sol da justiça. Conduzidos, né? A natureza que conduz para o Criador. Existe um olhar para a natureza e também para as estrelas que não conduz para o Criador, que é esse olhar fechado de querer controlar, sei lá, a astrologia vai me dizer, eu vou controlar meu futuro, vou saber tudo, o olhar mágico para as coisas. Não é isso, né, que a gente quer ter. A gente quer ter esse olhar aberto dos Reis Magos. Não do conduzir o mundo, mas deixar-me conduzir, né, do abrir-me, como eles se deixaram conduzir. Não olhar que pretende amarrar e controlar tudo, mas o que se solta. E acaba sendo esse o que conhece melhor a realidade. Aquele que tem esse olhar de respeito para a vida. Né? Recentemente, essa semana, escutei uma entrevista sobre o valor do pensamento desfocado. Hoje se fala muito, né, ter foco, mas o pensamento desfocado tem o seu papel também, dizia esse estudioso, e falava várias descobertas, né, que se fizeram lá da estrutura do DNA, que o cara, quando estava dormindo, ou Darwin, que a metade do dia ele passava caminhando sem estudar, e ali veio os grandes insights para a teoria da evolução. Né? Se fala isso, as melhores ideias vêm no chuveiro. Não sei, às vezes me vêm muitas ideias muito boas no chuveiro, não sei para você. Mas essa é a ideia, né, que você te dedica, te debruça sobre um problema e parece que ele não se entrega. Mas depois, quando você solta, aí sim vem eureka, né? E vem, uau, agora eu entendo. Né? Isso pode nos ajudar a pensar uma maneira adequada de encarar essa segunda atitude que eu queria propor como para vocês hoje, que é o da atenção. A gente precisa de atenção. É péssimo para a vida espiritual a frivolidade, a dispersão tão típica, sei lá, né, do mundo dos reels e dos shorts e das notícias e dos posts, né? Isso não ajuda ninguém a ter vida espiritual, porque a pessoa está dispersa. Mas também a gente não quer cair no extremo oposto, que é esse olhar utilitarista para a vida espiritual. Então, olha, chega de perder tempo, vamos trabalhar. Então, como se a oração também não funciona dessa maneira, né? A vida espiritual tem que precisar, na missa precisa confessar, precisa... Não é bem assim que a coisa vai funcionar, né? O que a gente tem que buscar? A abertura, a contemplação. A gente diz no texto, no terceiro mistério, contemplamos, né? Terceira dezena, contemplamos o mistério, né? Achei engraçado, uma vez fui para uma romeria para Aparecida, a gente foi no carro, rezou um terço, e éramos em 4, aí nos dividimos em 2 duplas, sei lá, para ficar 4 rezando. Então vai 2 aqui, 2 ali, a gente se encontra no carro a tal hora. Então a gente já fez lá a Basílica Nova, a Basílica Velha. Então rezamos um terço na ida, a ideia era rezar 2, um terço na Basílica Nova, um terço na Basílica Velha e um quarto terço na volta no carro. Só que os 2 terços a gente rezou todos de terços diferentes, né? Porque as duplas, qual que a gente deixa para depois? Então eu achei engraçado, porque na volta vamos rezar juntos, mas uns têm que rezar um mistério, outros têm que rezar outro. Então virou primeiro mistério misterioso, ficou assim, né? Segundo mistério misterioso, porque ninguém sabia, né? Achei engraçada a expressão mistério misterioso. Mas você está contemplando, a ideia é contemplar algum mistério, alguma coisa, né? Você contempla, né? Você abre os teus olhos. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não compreenderam, não abarcaram, não conseguem abraçar. A luz você recebe entrando nela, não querendo aprisioná-la dentro de ti. E aí quando você vai encontrar o tesouro escondido, a pérola preciosa. Quando você tem esse olhar aberto, um olhar verdadeiro, ao mesmo tempo que respeita. Esse livro Geração Ansiosa termina, o último capítulo é sobre os pais, né? Como é que os pais têm que fazer com os filhos hoje. Ele começa com uma comparação interessante, né? Que o pai não pode ser um carpinteiro. O que é o carpinteiro?
é aquele que mede, a gente está aqui, né, com carpintaria e deu pau na madeira, teve que trocar porque ficou 5 centímetros para lá, então mede bem, corta bem, faz porque você quer fazer um negócio retinho, bonitinho, né? A atitude boa para o pai não é assim, o meu filho vai ter 22 centímetros e meio de assim e vai assim, cara, não sei lá, não vai funcionar muito bem isso, né? Tem que ser a atitude do jardineiro, mais do que carpinteiro. O jardineiro, ele cuida do jardim, não há dúvida, né? E tira, protege, e tira as ervas daninhas e rega, mas assim, o grosso do serviço que faz é a planta sozinha, né? É a árvore, ela que vai saber como é que ela vai crescer e como ela que... Os filhos é um pouco assim. Você vai regando, mas sei lá, o que vai sair dali, vai saber, né? O que está dentro dele. Você vai dar os meios, mas ao mesmo tempo respeita a individualidade, a atenção à necessidade de cada um, não o controle. Começo do pontificado do Papa Bento XVI, achei bonito, ele estava na missa de inauguração do pontificado, estava lá em Roma naquela época, e ele dizia, quem sabe agora seria um bom momento para o Papa apresentar o seu plano de governo. Foi eleito Papa, então agora as prioridades vão ser a educação católica, o culto eucarístico, a devoção mariana, a formação doutrinal, sei lá, né? A ação social, qual que é a formação bíblica? E o que o Papa falou? Ele disse, olha, eu não tenho nenhum plano de governo. Meu plano de governo é estar atento ao que por onde o Espírito Santo guia a igreja em cada momento. Assim, se alguém tinha capacidade de fazer um plano de governo para a igreja, era o cardeal Ratzinger, porque ele estava lá, ele era uma espécie de vice-papa, ele não era só um cardeal a mais, muito longe disso, né? Era o braço direito, era como que um vice-papa, era o Papa João Paulo II e ele, era com quem governava a igreja. Então ele estava lá por dentro de tudo, e ele renuncia, e ele que era um homem muito inteligente, né? Muito capaz. Ele renuncia, não tenho capacidade de saber o que precisa fazer, sei lá, cara, é um negócio aqui tão maior do que eu, né? Essa é a boa pessoa, essa é a pessoa realmente inteligente, que olha para a vida assim, com esse olhar atento, que respeita, né? Que sabe dar a distância para as coisas, espaço para as coisas. Às vezes esses grandes empresários são chamados para dar discursos de formatura de universidade, que alguns ficaram famosos, entre eles um do Steve Jobs, em Stanford, que ele dizia, na vida você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Não sei se dá para entender essa frase. Não vou explicar. Vocês que tem, talvez fique mais claro depois. Na vida você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Ou seja, uma vez que você já percorreu o caminho, aí faz sentido, né? Olhando para frente, onde é que isso aqui, sei lá, cara. Olhando para trás, sim, você consegue dar uma explicação. A posteriori é muito fácil explicar as coisas, né? Você só consegue ligar olhando para trás. Mas para seguir em frente, você precisa ter alguma coisa. Você confiar em alguma coisa. Na tua intuição, no destino, na vida, no karma, seja o que for. Você precisa ter confiança, né? Essa postura nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida, dizia o Steve Jobs. Você precisa confiar aqui no teu instinto. E isso vai te fazer seguir em frente. E a terceira atitude que eu queria explicar para vocês hoje, da confiança, que é preciso entender bem. Porque se poderia confundir com orgulho, com soberba. Eu acho que críticas à religião que eu tenho encontrado na literatura, na arte, cada vez é menos esse mito de que a fé se opõe à razão, esse mito iluminista da oposição entre fé e razão. Ainda se encontra, mas cada vez menos, de que se o cara é cientista, ele não pode ter fé, porque a fé se opõe à razão. É um mito absurdo que foi inventado e continua presente para algumas pessoas, mas cada vez menos. Um mito que eu tenho visto tem surgido mais, e eu tenho encontrado livros que têm isso muito claramente defendido, é que a religião leva à soberba. As pessoas religiosas tipicamente tendem a ser orgulhosas, autossuficientes e arrogantes. Por quê? Eu acho que tem a ver com a polarização, que a religião, sobretudo nos Estados Unidos, está mais ligada à direita, e já diz a João Cassiano, né, o pecado da mão direita é o orgulho. Então, o cara de direita é orgulhoso, quer organizar tudo, e o religioso é assim também, então tem um pouco essa ideia
de que a religião leva você a ser uma pessoa arrogante. É para ser assim? Olha, acho que não, né? Ainda que alguma vez possa parecer assim, quando você diz, pô, você acha que só você tem a verdade, todo mundo está errado? Só a tua religião é a certa? Isso não parece um pouco arrogante? Olha, Kutuzov, o general, né, do Guerra e Paz, da campanha russa contra a invasão napoleônica, muitas vezes era acusado mesmo de ser um cara arrogante, né? Por não ouvir muito os conselhos que ele recebia. E porque ele confiava lá na maneira dele de conduzir as coisas e percebia que muitos conselheiros ao seu redor, sei lá, o que queriam é só se promover e aquilo nascia de um certo orgulho deles, né? E por isso ele rejeitava aquilo, porque eram opiniões que não tinham essa abertura para o mistério da realidade como, quem sabe, ele tinha. A gente, quando você vai cavando o mistério, você vai tocando os mistérios da vida e de Deus, é natural que se fortaleçam convicções na tua alma, valores fortes. São José Maria, ele fala, né, que existe uma santa intransigência. Existe a santa docilidade, não podemos ser teimosos, né? A pessoa teimosa que se agarra a um negócio lá e fala, cara, não precisava ser assim, né? Seja um pouquinho mais flexível, escuta outro ponto de vista. Teimosia, como a gente falou, é uma coisa péssima, né? Mas no tempo de São José Maria, quando um homem transige em coisas de ideal, de honra e de fé, esse é um homem sem ideal, sem honra e sem fé. Né? Só assina aqui esse papel, só faz essa fraudezinha aqui. Cara, não vou fazer isso, né? Ah, não seja tão orgulhoso, todo mundo faz aqui, porque só você está certo, todo mundo está errado. Cara, não interessa, assim, são meus valores, entendeu? É a minha honra, é a minha fé, a minha convicção. Quando você toca o mistério, aquilo te dá uma força para a vida, que você segue a tua vida independente, sabe? Os reis magos lá, parecia meio maluco o que eles falavam. A gente viu a estrela e veio adorá-lo. E o povo todo lá de Jerusalém falou, como assim, né? Adorar o rei dos judeus. Os judeus é Herodes, que está aqui, não acabou de nascer, nem nada, né? Vocês estão loucos, né? E eles diziam, não, eu vi a estrela. Você não viu, mas eu vi. E essa é a santa intransigência. Primeira JMJ, em Denver, estava-se na dúvida do passe, convinha, não tinha ainda a experiência que a gente tem hoje da JMJ, estava começando, né? E se levantou a questão, será que vale a pena o Papa João Paulo II, no caso, ir para Denver? Então se fez uma reunião lá com os vários cardeais que estudaram a questão. Aí o primeiro falou, olha, não me parece oportuno que o Papa vá para Denver, porque a época do ano pode ser muito ruim, já há uma crítica na mídia. Aí o outro falou, não, pode ser usado politicamente de forma negativa, a gente não tem, talvez seria possa vir, acho que a gente vai ver pouca gente, e aquilo vai ser uma coisa meio tal. Então, um por um, todos os cardeais foram apresentando motivos pelos quais eles achavam que o Papa não devia ir para Denver, porque não era oportuno, não era prudente. E o Papa escutou todos eles e falou, muito bem, o Papa vai para Denver. e aí, como é que eu peço a vocês que organizem tal, não sei o quê. E foi um estouro, né? Quando o pessoal lá, a igreja nos Estados Unidos ficou alucinada. O que aconteceu aqui, né? Aquela multidão, né? Milhões de jovens lá. Foi um negócio assim, um ressurgimento da fé nos Estados Unidos. Absurdo, né? O que está acontecendo, né? Esse é um homem de Deus, né? É arrogante, é orgulhoso, porque não soube escutar os conselhos. Ele escutou os conselhos. Mas, ao mesmo tempo, ele escutava Deus na sua oração, entendeu? Ele era um místico, era um homem de... E aquilo era o mais importante para ele, né? Ele viu a estrela. Sim que a gente deve ir pela vida, buscando, né? Quando você vai contemplando o mistério, sabe, não importa se vão te dizer isso ou aquilo, porque eu vi isso aqui, me conduz, né? A gente deve buscar, né? Olhar para cima, olhar para o mistério. Queria terminar, talvez, fazendo uma análise geométrica do nosso retábulo, que é um retábulo da cena da Epifania. Estava esses dias meditando, né? E como eu faço muita oração aqui, eu vejo 3 figuras geométricas, vê se vocês veem também. É o retângulo, o arco e o triângulo. Primeiro o retângulo, bem, o quadro é retangular e ele vai enquadrando, os retângulos vão diminuindo, tá vendo? Tem um enquadramento, né? São vários retângulos ali. E o retângulo é o símbolo do humano.
O homem enche o mundo de retângulos, é verdade. Você constrói uma casa, são retângulos, quadrados, né? Não existe muito retângulo na natureza, espontâneo. Você está no avião, você vê retângulos desenhados aqui, porque tem gente, né? Porque na natureza não produz tantos retângulos como os homens produzimos, né? Então é a imagem do humano. Depois você tem os arcos, que tem naquele retângulo mais central. E o arco é a típica figura da arte sacra, por exemplo. O que é o arco? É o encontro entre o retângulo e o círculo. O círculo é símbolo do divino, porque não tem começo nem fim. É perfeito, né? A natureza, é o sol, são as estrelas, né? O círculo. Então o arco é o encontro entre o humano e o divino. E você põe um arco em cima do altar, a planta da igreja é um arco. As igrejas estão cheias de arco, que são um símbolo do lugar onde você vai encontrar o humano e o divino. Inclusive, e depois você tem o triângulo, que é mais sutil, né? Acho que em cima ali, tá vendo? Tem um triângulo sugerido, né? Que também é símbolo do divino, Santíssima Trindade, né? Então você tem um mundo que chega, a gente poderia pensar na igreja, no sacramento, nos arcos, e vai para o céu, né? E inclusive tem a coluna de trás de Nossa Senhora, que é quase uma seta, né? Faz uma seta com o triângulo lá em cima, como que aqui, na filosofia, nas religiões comparadas, se fala do axis mundi, o eixo do mundo. As várias religiões sempre têm uma coluna, uma montanha, uma árvore sagrada, que é esse elemento do encontro do céu e a terra, o elemento vertical. É um axis mundi. Que a gente poderia dizer, bem, é a dimensão sacramental, onde toca, né, o céu e a terra, é a igreja também. Ou a gente poderia falar também que é Nossa Senhora, né? Acho que o elemento muito central no quadro é o coração de Nossa Senhora. A figura, ela, de alguma maneira, acompanha o triângulo do divino e tanto Jesus como ela as mãos estão quase juntas no peito de Maria, né? O coração de Maria, que está mais ou menos no centro do quadro, né? E justamente ali que sai a flecha. São José Maria falava, né? Onde se tocam o céu e a terra é nos vossos corações, quando vocês vivem santamente a vida ordinária. Então, acho bonito para a gente terminar imaginando o coração. Ela guardava essas coisas, meditando-as no seu coração, diz o Evangelho. Nossa Senhora olhava para o mundo com esse olhar aberto, esse olhar contemplativo, e aquilo lhe levava para Deus. Peçamos a ela que nos ajude também a ter esse coração, que no nosso coração se dê, a partir desse olhar, surja também dentro de nós esse encontro entre o céu e a terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.